A pessoa quer viver mais tranquila, renegociando a dívida que tem, né? Menos estressada. Então, todas essas situações, o usuário sempre vê um benefício em compartilhar o dado, né? Esperando ou uma aprovação ou na melhor condição, né, do que foi ofertado. O Open Finance vai substituir um score tradicional? Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que o Open Finance é uma outra visão sobre esse usuário e que sistemas de decisão novos precisam ser construídos considerando a natureza desse dado mais preciso. E não vou pedir um crédito pessoal se o próprio sistema de pagamento pode ter embutida essa inteligência de, putz, esse pagamento Pix que vai fazer parcela do Albert agora, que a própria pessoa da loja me fale, putz, pode parcelar em 12. Como assim? Pode, nessa transação pode. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance e o mercado de economia aberta. Sou Gabriel Pereira, fundador da Let's Media, e semanalmente a gente conversa sobre tudo que está acontecendo no nosso mercado. Essa é a temporada número 3, que a gente está batendo um papo, a gente já está no ano de 2024, está sendo super legal ver a evolução do mercado, muita coisa que a gente discutiu lá no comecinho, em 2021, a gente já está vendo essa evolução. E hoje é mais um papo para falar disso, né? Então, muitas ideias que a gente tinha sobre o mercado de crédito, o que dava para fazer e etc., o potencial, já está passando a se tornar realidade. E hoje a ideia aqui da nossa conversa é justamente explorar esse mercado, explorar o que está acontecendo dentro dessa indústria. A gente já publicou um reporte, a Let's Open, junto com a Abel, a gente publicou um reporte sobre esse cenário do crédito. A gente falou com diversas empresas, ficou super especial o reporte, a gente vai comentar dele aqui nessa conversa, e o link também para acessar esse reporte vai estar na descrição aqui do episódio, mas hoje a gente vai entrar a fundo e vai abordar até outros temas, e para conversar sobre isso, estou trazendo aqui duas pessoas na mesa. O primeiro deles é o Albert Morales, que é o General Manager da Belvo, aqui no Brasil, e o Pablo Morales, que é o diretor de alianças da América Latina, da FICO, que está aqui também representando. É um prazer receber vocês aqui no podcast. Sejam bem-vindos. Obrigado aí pelo convite. E é assim, super importante ter dois players que têm, enfim, visões diferentes e que ao mesmo tempo se complementam. E como eu falei aqui no começo, está sendo bem legal acompanhar a evolução do mercado e ver essas coisas de fato acontecendo, players se juntando e tudo mais. Então, para a gente começar e para dar um pouco de contexto, eu queria que vocês até passassem um pouco para a audiência, contassem brevemente um pouquinho de cada uma das organizações e o que vocês estão olhando especificamente, enfim, para a gente, a partir disso, continuar aqui a nossa discussão. Bom, eu começo então. Deixa eu falar um pouquinho sobre a FICO. Muitas das pessoas que estão no setor financeiro conhecem a FICO já de muito tempo. A FICO está no Brasil, acho que pelo menos uns 40 anos de operação ininterrupta. Mas a FICO é uma empresa que tem um histórico bacana na área de analytics e inteligência artificial. A empresa tem mais ou menos 70 anos de mercado, foi fundada no Vale do Silício, ainda nos anos 50. E foi a empresa que criou o conceito de score no mundo. Antes da FICO, antes dos fundadores da FICO, só se emprestava dinheiro para quem tinha dinheiro. Uhum. Né? Quando tinha dinheiro na conta, a pessoa tinha crédito. Quem não tinha dinheiro na conta não tinha crédito. Então, os fundadores da FICO, na época, desenvolvendo, pesquisando matemática, né? Vieram com essa ideia de, quem sabe eu consigo prever se um indivíduo vai pagar suas contas ou não, usando um cálculo matemático avançado. Vamos lembrar que a gente está falando dos anos 50, não existia computador para processar modelos matemáticos. O Wells Fargo, nos Estados Unidos, foi o primeiro a adotar essa ideia maluca de calcular matematicamente se alguém ia pagar a conta. Caraca. No final das contas, deu certo. Deu tão certo que isso mudou a economia americana. A economia americana hoje é baseada no FICO Score. São mais de 90% de todas as decisões de crédito dos Estados Unidos. A economia americana conseguiu distribuir crédito para a população, e eu diria que isso também mudou a economia mundial, porque muitos países passaram a poder dar crédito para aqueles que precisavam de crédito, não só para aqueles que já tinham. Então, isso mexeu em muitas economias. De lá para cá, história,
A FICO entrou em outros segmentos do mercado financeiro, de analíticos também, muito voltado para a prevenção de fraudes em meios de pagamento. Hoje a FICO é o maior consórcio do mundo de prevenção à fraude em cartão de crédito, usando inteligência artificial desde o dia 1. O dia 1 significa lá nos anos 90, né? Fazendo machine learning. Por que isso é importante? Porque para modelos de inteligência artificial e tecnologia de inteligência artificial, o tempo de aprendizado é muito importante. E a quantidade de dados disponíveis é muito importante. Hoje são mais de 3 bilhões de cartões sendo analisados no mundo, nos últimos 30 anos, né? 40, né? Anos 90, está passando muito rápido o tempo aí. Está passando demais. Então, mas a FICO não é uma empresa que tem dados. Nós criamos tecnologia. Nós criamos tecnologia para entender a capacidade financeira de um indivíduo ou o perfil financeiro de um indivíduo e, com muita precisão, transformar isso num número, num score, né? Que pode ser usado depois e, quando ele é usado, ele realmente reflete. Isso tem muita responsabilidade nisso. Porque, uma vez isso sendo mal feito, a gente afeta a vida de muita gente. Mas a FICO não birou, ela não armazena dado, ela não usa dado, não armazena dados de cliente. E aí eu acho que a partir daí é onde entra a Belvo, né? Nessa parceria que a gente fez. Aí eu vou deixar o Albert apresentar um pouquinho a empresa também. É isso. Legal. E aqui nós somos o bebê, né? Comparado com esses 90 anos de história da FICO. Mas, enfim, para quem não conhece a Belvo, né? Somos a principal plataforma Open Finance voltada para a América Latina. Já há 4 anos começamos no Brasil, bem pouco antes de que for oficialmente, né, aprovada a famosa resolução. Acho que foi o episódio 6 aqui do podcast, era online ainda, foi um dos primeiros. Exato, aqui. eu lembro, plena pandemia ainda, nós vamos lembrar. E a gente nasceu, né, principalmente como um gateway, né, para poder fazer acesso a dados financeiros dos consumidores finais ou empresas, já com a aparição do Open Finance, com as regras, né, e hoje já com toda a infraestrutura implementada, isso sigue sendo uma linha de atuação, mas já com o tempo, né, a gente viu que a maior parte dos nossos clientes, que hoje são financeiras, são bancos, emissores de cartões, a gente viu uma necessidade muito grande do mercado, não só para acessar dados, né, que hoje a gente chama assim, meio vulgarmente, né, dados crus, dados brutos, eu não gosto nem muito da palavra, mas é a realidade, em como conseguir alavancar esses dados, né, para tomar melhores decisões, nesse caso de crédito, que é a maior parte. Então, a gente, acho que tivemos essa fase de aprendizagem junto com nossos clientes, né, inicialmente acessando o dado assim, cru, trazia alguns resultados, mas ainda não eram expressivos, né, a gente via bastante dificuldade no mercado. E já não estou falando de falta de capacidade técnica ou, enfim, pessoas específicas com conhecimento em ciência de dados, etc. Mas acho que um ponto que o Pablo mencionava, né? Porque os modelos funcionam, precisa de tempo e precisa saber como treiná-los, né? E precisa também ter visto e ter conhecido muito o mundo, né? Então a gente foi aprendendo, a gente foi escalando, né? Tivemos, enfim, bastante sucesso aqui no Brasil. Hoje, enfim, parte das grandes instituições que já participam do Open Finance, direto ou indiretamente, usam a Belvo, né, nessas tomadas de decisão. E cada vez que o mercado estava mais exigente, né, dado cru já não serve. A gente ajudava, sei lá, a procurar uma renda lá no extrato da pessoa que tinha conectado a conta. Ajudávamos a detectar, sei lá, as despesas recorrentes diárias, gastos fixos que você tem, né, já a mastigar muito mais. Cada vez que dávamos um pouco mais, o cliente pede sempre um pouco mais. Putz, isso me ajuda já, finalmente, a tomar uma decisão de se aprova ou não aprova. Eu falei, peraí, isso já enfim, é um desafio bem maior. Não que a gente não tenha capacidade, mas acho razoável, né? Não ir procurar aqui, sei lá, um ChatGPT, que até já ouvi alguns casos falar que a evolução do Open Finance passa por usar Generative AI. Não se trata de usar tecnologia mega moderna que ainda nem foi testada e nesses casos nem consegue explicar, mas se procurar quem nesse mundo sabe mais de fazer score no mundo, né? E nessa época, 2 anos já, acho que eu chamei a porta, literalmente, dos caras, falei, cara, quero conhecer vocês, a gente tem essa ideia, somos esse player aqui na América Latina, né? FICO muito forte também em outras regiões. A gente explicou o desafio e acho que foi um match, né? Então,
Porque, afinal, nós dois estamos mesmo que em mundos distintos, né? Provavelmente mais na parte de software mesmo e analítica. E do nosso lado também a analítica mais aplicada aos próprios dados. Enfim, fazia sentido analisar, cruzar esforços e isso nos levou a onde estamos hoje, né, Paulo? Que após 2 anos, né, a gente conseguiu construir um produto juntos, né? Acho que um produto novo no mercado, mesmo que a gente fale de score ou de Open Finance Score, tem muitos vieses novos por trás que acho que, enfim, é interessante hoje explicar aqui. A gente, enfim, construiu esse produto, né? Depois de 2 anos, junto com o time da Analytics da FICO, que fica em San Diego. E a gente está, enfim, nosso modelo já está pronto, a gente está lançando ao mercado o produto, a gente fez bastantes testes já com os principais early adopters e resultados super promissórios, né? Eu lembro do anúncio da parceria, acho que foi no Febrabantec, né? Isso, do ano passado. Falar 2023, né? Não sei quando vocês vão estar ouvindo aqui, mas para a gente partir aqui do começo, o que é, né, esse Open Finance Score, o que é o Score, até para a gente começar essa conversa, até para quem está ouvindo a gente conseguir entender e começar a comparar banana com banana, maçã com maçã e a gente entrar passo a passo assim nessa área. Não, legal. Essa é uma pergunta fantástica, porque hoje tudo é score, né? E quando se fala em score no mercado, a pessoa já ouve score e já associa com score de crédito. Score é crédito. Existem muitas formas de fazer score. Na verdade, o que é um score, né? O score é uma forma de interpretar uma base de dados muito grande, muito complexa e muito aleatória de uma forma muito simples para ser utilizada. A gente sempre brinca assim, imagina num contexto de Open Finance full, com todos os clientes dando opt-in para compartilhar os dados e, de repente, o Bradesco se vê numa situação que ele tem que absorver todo o transacional do Itaú e do Santander, e da Caixa, e do banco. Não tem como fazer algo assim. É muito caro. É muito mais caro do que o benefício de ter o acesso ao dado. As instituições já têm muitos dados e muitas delas não conseguem acessar esses dados e transformá-los em decisões, né? Eu digo transformar em decisões porque o pessoal sempre fala monetizar. Monetizar um dado significa transformá-lo em decisões. Um dado que não tem uma decisão associada é um dado não monetizado. Então, o score é uma forma de permitir que se use toda a base de informação sobre algo traduzida num número muito pequeno. E aí entra uma grande responsabilidade de quem faz o score. Fazer um score é fácil. Me dá um Excel, uma base de dados, eu faço um score. Agora, se aquele score é bom e ele representa realmente o que está naquela massa de dados, é uma história, é um abismo de diferença. É aquela história, né? Responder rápido, eu te respondo. Agora, se vai estar certa ou errada... Essa é uma grande analogia. Isso é uma coisa muito exponencial quando a gente traz para o mercado financeiro, né? Se o ChatGPT fizer uma resposta errada ou ele falar que, né, replicar errada a história do Brasil, beleza, a gente releva, entende que aquilo ali está um aprendizado de máquina. Mas se eu tiver um processo onde eu estou lidando com a vida das pessoas, com o crédito das pessoas, e isso ganha uma escala de milhões e milhões de pessoas, é melhor que as coisas funcionem muito bem, né? No mínimo, que as coisas sejam explicáveis, né? E, no mínimo, que tenha uma política de responsabilidade em cima do que está sendo feito. Ou seja, quando a gente entra no mercado regulado, ainda tem a informação do regulador. Ou seja, a gente não pode fazer as coisas aleatórias, deixar que as máquinas aprendam e decidam o que fazer com os clientes. Tem a política da instituição, tem o risco do cliente, tem o dado do próprio cliente. Então, acho que o primeiro grande desafio é separar os scores. O que separa o score hoje? Obviamente, a natureza do score. Tem score de crédito, tem score de risco, tem score de fraude. Tem várias formas de condensar dados em score. Quando a gente está falando de scores, de decisão sobre perfil de risco de um cliente, para que ele vire depois uma concessão de crédito, por exemplo, uma análise de crédito, um risco de crédito, a natureza do dado é muito relevante. Então, hoje existe um score de mercado
que ele é baseado num tipo de informação, uma coleta de informação. Essa informação, existe uma técnica que traduz ela no score. Quando a gente troca a natureza do dado, a gente precisa trocar a natureza da técnica que faz o cálculo do score também. Então, não é possível replicar, por exemplo, uma técnica que analisa se um cliente comprou e não pagou para outra que eu estou olhando na conta dele o volume transacional, as transações que ele tá fazendo. A análise é diferente, o tempo é diferente, a precisão é diferente. E eu vou dar um exemplo bem fora, só para finalizar. Teve uma época que se buscou muito dados alternativos para fazer score. Conta da luz, conta da água, enfim. Se ele pagou ou não, internet, telefone. A natureza do dado era distinta da natureza do dado de um bureau, que é distinta da natureza do dado de um Open Finance. Então, o que esse score representa precisa estar muito bem construído, porque senão ele vai representar algo, ou ele vai mostrar algo que não representa aquele indivíduo. Quando a gente põe em escala, a gente pode ganhar duas coisas. A gente pode ganhar muito prejuízo para a instituição financeira, ou a gente pode ganhar muito prejuízo para o indivíduo da instituição financeira, que, obviamente, vai pular. Então, só para trazer esse conceito de score, porque eu acho que o que a gente vai falar hoje aqui, não muito sobre o score em si, mas na natureza do dado que gera esse score novo. E o Albert falou uma coisa muito bacana. Quando a gente começou a conversar, a gente viu isso como um bom desafio, mas um desafio de duas empresas sérias que estavam com o compromisso de fazer, com o dado de Open Finance, um score que realmente representasse toda aquela informação sobre aquele indivíduo, mas que também permitisse que as instituições usassem essa informação sem ter que lidar com o dado diretamente. Muitas conseguem, as grandes, muitas não conseguem, porque são menores, porque não existem profissionais no mercado, porque não dominam tecnologia, enfim. Mas que ela também pudesse dar para seus clientes a informação ou a qualidade do dado de Open Finance representado através de um score. E isso que a gente construiu, né? Enfim, mesmo que a palavra ainda siga sendo a mesma, né? Score era mudar completamente o paradigma em como analisamos, né, uma pessoa. Já não passamos a analisar uma pessoa em base ao que deixou de pagar em um momento determinado. Eu sempre fico um exemplo, né? E realmente é real. Comprei um carro há uns meses atrás, fui lá num comparador de seguros. E esse comparador de seguros que fiz mandou uma requisição para 10 seguradoras diferentes, né, para cotar o meu seguro, né, a minha apólice. Essas 10 cotações significaram 10 consultas no meu score tradicional de bureau, o que levou meu score a piorar, né, a situação. Sendo que isso não é um fato financeiro, né, de fato o Albert tem mais probabilidade, né, de deixar de pagar um empréstimo porque contratou um seguro, né. Então, isso é um exemplo de o insumo, né, que a gente está dando para esses motores de decisão. Em um momento sem Open Finance, a gente tinha determinado acesso a dados, né? Tinha dados alternativos, enfim, até podia usar o acelerômetro do celular pré-pandemia para saber se o celular estava muito em movimento, que a pessoa não tinha um emprego fixo, né? Uma empresa de serviços, ou um freelancer, ou a pessoa estava desempregada. Hoje em dia, no cenário pós-pandêmico, né, onde a relação trabalho-vida é muito diferente, né, os próprios sistemas operativos limitaram muito, né, acesso a que informação terceiros conseguem enxergar do usuário. Cara, como conseguimos conhecer melhor a pessoa? E aí chegou o Open Finance, cara, caiu como na luva. Só que o desafio é gigante, né? Putz, como agora aprendemos com os dados que a gente nunca teve acesso antes, né? E fala, mas peraí, banco, né, uma financeira já tem dados transacionais do cliente. Enfim, sim, tem dados transacionais do cliente do seu próprio core bancário. Mas entender como o cliente dele se comporta em outros lugares, com dados de outro, é bem diferente, né? Os próprios modelos bancários não estão preparados para trabalhar com dados transacionais de outro. Mas aí eu vou fazer a pergunta mais óbvia que vem na minha mente, assim. Vou reduzir bastante aqui, tá? Já antecipando. Não poderia ser, entre aspas, só agrupar e, de certa forma, assim, qual que é o prejuízo de você desprezar que essa informação veio de outra instituição e assumir que era de uma instituição só? Estou querendo dizer o seguinte, você tem 2 extratos de 2 instituições da mesma pessoa,
ao invés de você assumir que é do banco A e do banco B, não, agora está agrupado, é só do banco A. E aí você começa a avaliar a pessoa como se não fossem dois bancos diferentes ou algo do tipo. É que o desafio é que nós mesmo, como consumidores, nos comportamos distinto dependendo de quem seja a instituição que a gente está usando, né? Ou mesmo alguém, o uso que alguém dá do cartão do Mercado Pago, alguém que dá o uso do cartão, sei lá, do Nubank, mas recebe o salário no Itaú. Então, até o próprio consumidor tem comportamentos diferentes por cada instituição, né? E no momento... E esse é o principal desafio que o Open Finance vem para resolver. No momento que os dados, olhamos 20 anos atrás, estavam concentrados na mesma instituição, então essa instituição tem a capacidade de entender bem o seu cliente. No momento em que as pessoas cada vez mais estamos tirando parte desses dados e espalhando entre diferentes players, o desafio para acertar, de fato, quem é o Gabriel, quem é o Albert, vira um desafio. E não se trata só em somar os dados, porque não mesmo os dados do Albert juntos numa mesma instituição, sei lá no Itaú, que o Albert com seus dados no Itaú, no Nubank, no Mercado Pago, somar tudo isso. Uhum. Essa soma não dá o mesmo resultado, né? Porque o meu comportamento vai ser diferente também em cada uma dessas instituições. Então, e a relação entre as instituições também, né? Deus, é muito bom. Muita gente recebe o dinheiro no Itaú e gasta no Nubank. Né? Então, a gente vê salário entrando no Itaú, não tem despesa no Itaú, mas tem transferências bancárias, tem outro que não tem ingresso, mas tem despesa. Porque o grande ponto não é só entender financeiramente o cliente. Né? Ou financeiramente, a gente não faz uma análise contábil do cliente, a gente precisa entender o comportamento desse cliente. Como é que ele se comporta em relação ao dinheiro, né? As finanças, se ele é um cara poupador, se é um cara... gastador, se ele é gastador em que tipo de... E isso permite, não que a gente entenda ele individualmente, para tomar ações individualmente, até pode chegar nesse nível, mas para que a gente consiga chegar a algo que hoje se fala muito, que é a hiperpersonalização, que é granulizar a decisão, a informação, e eu poder permitir com que os meus produtos financeiros reajam à tua necessidade financeira. Né? Ou o teu comportamento financeiro. E aí tem várias situações. Por exemplo, a pessoa que viaja muito, a pessoa que não viaja muito. Uma pessoa que gasta muito em carro, outra gasta muito em hotel. Então, ela gasta a mesma coisa, ela ganha a mesma coisa, mas ela tem um comportamento muito diferente. Então, se eu tiver que, por exemplo, dar crédito para alguém que gosta muito de carro, provavelmente ele vai pagar porque ele vai querer comprar outro. Agora, se eu der crédito para essa pessoa viajar e para a Disney uma vez na vida, talvez seja um risco muito maior. Então, entender esse perfil é o primeiro passo. Criar o score, analisar o dado é o primeiro grande desafio. Traduzir isso no score é o segundo grande desafio. E eu colocaria um terceiro grande desafio, que são as instituições criarem produtos que se beneficiam desse fator. Né? De ter uma informação granular, personalizada desse cliente e possam reagir. Porque de nada adianta a instituição ter informação, ter um score do indivíduo, de cada indivíduo que ela tem dentro da carteira, se o produto dela é sempre flat. Ela sempre dá a prova igual, sempre dá o mesmo crédito, não olha... Então, criar esses produtos é uma consequência... e aí, os clientes, né, passam pelo santo grau aí do Open Finance, que é dar benefício para que os clientes aceitem compartilhar os dados dentro do conceito de Open Finance, para que esses dados possam ser analisados, para que eles tenham benefício com esse dado, né? Porque no final do dia o dado é do cliente, né? E qual eu ainda perguntando sobre a construção da solução. Como que é o desafio, por exemplo, para você trabalhar, né, num score desse, num cenário onde você precisa do consentimento, assim, qual que é a base, né, de treinamento? Como é que é o processo para se desenvolver até chegar a você ter um produto final para levar ele a mercado? Assim? Esse é um desafio adicional, né? A diferença do score que todo mundo conhece, né? O buró negativo e positivo já é obrigatório para todo mundo. Antes até o positivo era modelo opt-in, agora é todo o contrário, né? Modelo opt-out. No caso de um score baseado em dado transacional do Open Finance, sem consentimento não tem score. Isso é chave. E aí, só uso os dados oficiais que a gente tem, né, do Open Finance que refletem todo o contrário. Provavelmente o que o usuário compartilha os dados não é tão desafiante, né, sendo que temos hoje já quase perto de 50 milhões de pessoas que chegaram a compartilhar. Acho que aqui,
quando a necessidade é crédito, né? Um cartão, etc., ou um serviço, né? A gente está falando de score de crédito, mas, enfim, quando a gente contrata um pacote de serviços lá na telco, também consulta score, né? Ou quando vai alugar um imóvel, fazendo também um screening de quem vai alugar, né? Em todos esses casos, a diferença de outros casos de uso que não tenham a ver com crédito ou risco, a demanda é inelástica, né? Então, a pessoa, quando está solicitando um crédito, vai falar, a pessoa não quer um crédito. A pessoa quer um carro, a pessoa quer comprar uma moto. A pessoa quer viver mais tranquila, renegociando a dívida que tem, né, menos estressada. Então, todas essas situações, o usuário sempre vê um benefício em compartilhar o dado, né, esperando ou uma aprovação ou uma melhor condição, né, do que foi ofertado, né. Então, acho que aí é menos desafio que olhar, né, e pedir os dados por pedir, né. Acho que aqui tem um motivo expresso que o usuário entende. Acho que é o que o usuário entende mais, né. A maior parte desses compartilhamentos que temos hoje ativos, a maior parte deles vieram por uma demanda de crédito por parte dos consumidores, né. Aí o desafio é explícito no outro lado, né. Então a gente vê quantas dessas pessoas depois conseguiram um crédito. Aí provavelmente não são tantas, porque já não tínhamos ou não temos ainda a capacidade de aproveitar essa informação que o usuário está compartilhando. Então o que a gente está fazendo aqui com esse score é precisamente viabilizar e que os usuários não fiquem, né, descontentes com esse comportamento, que vejam um resultado por ter compartilhado esse dado e eventualmente não sejam só 50 milhões de pessoas, sino que chegue a toda a população, né, ativa, que confie e seja algo natural, né? Igual que antes era natural, sei lá, fornecer seu bolerite em PDF para o cara via e-mail, então seja algo super natural. Esse é meu DNA financeiro, né? Tem aqui, né? O meu passaporte. O próprio score, né? O Brasil até pouco tempo só tinha o cadastro negativo, né? E o conceito score, ele é um conceito muito novo para o brasileiro. O conceito de score positivo, né? Mas mesmo sendo muito novo, a população brasileira absorveu ele muito bem. Né? Hoje se fala de score, as instituições falam de score, existem modelos decisórios das instituições usando o score, as pessoas já olham o seu score, já sabem o que baixa o seu score. Né? Isso aconteceu o quê? Menos de 10 anos. Né? Então, acho que bem menos de 10 anos até. Então, a gente acredita que o score de Open Finance, ele entra nesse contexto, ele começa a ser parte, começa a ser uma ferramenta para o usuário usar, para nós, né, pessoas comuns usarem, para ter acesso a serviços financeiros mais baratos no final do dia, é isso. E por que ele fica mais barato o serviço financeiro? Porque a natureza do dado permite que a instituição também tenha uma análise mais precisa do risco que ela está se expondo e reduzir o próprio risco. Risco, a gente está falando taxas e custo de dinheiro. Né? Então, o Open Finance tem essa capacidade de dar uma informação mais precisa e mais eficiente. Granular também, né? Perdão? E granular também. E granular. Ela é individual e ela é precisa. E ela é precisa na linha do tempo. Porque eu estou vendo... eu não preciso esperar comprar e não pagar. E às vezes tem um buraco aí de 2, 3 meses, né? É uma informação mais precisa. O Open Finance vai substituir um score tradicional? Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que o Open Finance é uma outra visão sobre esse usuário e que sistemas de decisão novos precisam ser construídos considerando a natureza desse dado mais preciso e que serviços financeiros precisam ser construídos para ser usados como um barganha em troca dessa informação que é muito importante. Né? Uma dúvida que eu tenho, e aí provavelmente vocês já devem ter escutado essas frases aí de algumas pessoas do mercado, que, de repente, o score ou o modelo, ele atende tal mercado, ele não me atende, funciona bem lá, não funciona aqui, etc. Num caso específico desse, de Open Finance, por exemplo, a gente depende muito do consentimento do cliente e de uma massa muito grande, assim. Aí a gente está falando hoje lá dos 29 milhões, beleza, é muita gente, tá? Mas assim, como é que esse score ele pode funcionar para vários contextos, ou ele pode ter algum tipo, enfim, em algum contexto ele se aplica ou não se aplica, assim, como é que essa mudança de contexto, assim, para todo mundo que compartilhar a informação, ele se adapta, ele funciona, eu queria entender um pouco mais desse lado também. O score tem duas visões. A primeira é a visão do indivíduo. Quando ele compartilha as suas informações, ele tem a visão indivíduo precisamente sobre esse indivíduo.
E o score tem o aprendizado da população. Então, à medida que eu vou compartilhando os meus dados, o score tem a capacidade de deixar anônimas todas as informações e incorporar isso no perfil de comportamento do brasileiro, né? E aí isso se segmenta de várias formas. Então, hipoteticamente, uma instituição que queira oferecer o FICO Score, o Score, o Open Finance Score, sem necessariamente estar compartilhando o dado, em teoria pode. O que ele não vai ter? Não vai ter a representação dos seus clientes lá dentro, do seu transacional lá dentro. Então, não faz muito sentido para ele usar, embora seja possível. No momento que ele compartilha, ele está no processo, ou seja, o cliente dele está representado lá dentro, o cliente dele tem uma informação precisa e a Belva pode colocar, inclusive, o processo decisório dentro do score, né? Legal. Hoje tem visão indivíduo mesmo, né? Então, se a gente fala crédito PJ, etc., hoje foge disso. Vai ter variações do score, obviamente, a gente fala score, mas podemos falar scores em plural, né? Vai ter, sem dúvida, porque a oportunidade, né, ou o desafio, né, vendo de outra cara, é também muito grande, né, no mundo de crédito para pequena empresa, etc. Hoje a gente começou, né, a tomar uma decisão, né, crédito PF, até pelo desafio do Brasil de ver ainda juros absurdos no mercado. Então, é um pouco o que o Pablo falou, né? A mais aprenda o modelo de um público em específico, melhor se comportará com esse público, né? Então, essa aqui é a mágia, né? Aqui é onde já começaremos a falar de temas mais tecnológicos, né? Do próprio modelo. O modelo está construído usando redes neuronais, mesmo que elas não são explicáveis. Mas, ao mesmo tempo, o modelo está usando umas patentes. Em total, usa 30 e tantas patentes da FICO, do Scott, mas tem uma bem relevante, cara, eu fiquei enfim, bem empolgado com ele, que usa blockchain para desfazer o caminho que o modelo fez, né? Porque, enfim, aqui no Brasil não está regulado, mas nos Estados Unidos, qualquer tomada de decisão tem que ser explicável, né? Eventualmente vai ter tem até um caso real, né, com a própria Apple, com o cartão deles, né, o Apple Card, emitido pelo Goldman Sachs. Já teve um caso, né, um certo grupo específico, eram mulheres nesse caso, que achavam que o modelo de aprovação da Goldman, né, acusavam a Apple, discriminava por o fato de ser mulher. Então aí Goldman e Apple precisaram demonstrar realmente como se comportava esse modelo, né? Então por isso que até antes começava a falar queremos a melhor tecnologia, né? Que hoje todo mundo quando pensa em AI agora está pensando em ChatGPT, em Generative AI. Aí o problema de base não se resolve, né? Porque você não consegue entender como que o ChatGPT chegou. A caixa preta não dá para ser assim para sempre. Caixa preta. Mas no sistema financeiro não tem caixa preta. A gente precisa explicar. Mas graças à patente, graças a essa patente a gente consegue aproveitar o melhor dessas tecnologias que a caixa preta também usa, né? Ao fim das contas, é Deep Learning. A gente consegue explicar duas coisas. A gente consegue explicar o caminho da decisão e a gente consegue explicar os parâmetros que limitam isso. É muito importante. Isso, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial e machine learning, não é mar aberto. Não pode ser mar aberto no sistema financeiro. Eu sempre comparo um modelo de inteligência artificial, um modelo de machine learning, é uma criança de 8, 10 anos, né? A gente deixa, ela aprende, ela absorve tudo, mas a gente tem que tomar decisões e falar assim, olha, não pode matar o amiguinho, tu não pode bater no amiguinho, não pode se atirar no fogo, olha, não pode jogar na frente do ônibus. Então, existem alguns parâmetros que eles são fundamentais que eles precisam dar direcionamento para a inteligência artificial, porque no mundo financeiro, onde existe muita fraude, se a tecnologia absorve tudo indiscriminadamente, os fraudadores vão manipular a inteligência artificial para tomar decisões a favor deles. E uma vez feito isso, sem tecnologia que o Albert estava comentando, que é explicar o que aconteceu, aí vira bagunça. Sim. Aí vira bagunça. Aí a gente não sabe mais o que está acontecendo. Até fechar a torneira e descobrir. E aí pode ter prejuízo para muita gente, tanto de crédito como liability nesse caso, que poxa, por que a decisão está sendo tomada desse jeito? E até esse é um ponto extremamente importante. Você perguntava, né, que contém, define esse score que vocês criaram, né? Acho que é um dos principais diferenciais que traz também para o mercado, que acho que esse é um tema provavelmente mais da experiência do usuário, mas é algo que é facilitado por causa dos dados do Open Finance ser mais granulares e por causa de poder usar, poder seguir, né, qual foi o processo da decisão, que hoje quando alguém é negado, né, você abre a conta num banco, não te dá um cartão de crédito,
A resposta é negado. Putz, já, não tem nada mais, né? Então, o usuário nem sabe, às vezes, por quê. Pode inferir, putz, a minha situação financeira tá bem fodida, mas, cara, a minha situação financeira tá fodida, por quê? Pode ser por muitas causas. E ninguém te ajuda nesse momento. Nenhuma instituição, nenhuma, absolutamente nenhuma aqui nesse país, nem em nenhum lugar do mundo ainda, te está ajudando, te está explicando por que foi negado e como melhorar para não ser negado. Esse score, graças a fazer esse caminho, né, de conseguir explicar como chegou a decisão e ter esse questionário de Open Finance, também traz os principais motivos. Acho que são 70 em total que tem o modelo, e os 4 principais são comunicados para a instituição, e a instituição tem o direito de comunicá-los também para o usuário final. Né? Bem legal. Então, aí, putz, Albert, você foi negado porque, sei lá, sua conta passou mais de tantos dias em negativo, tente evitar isso, tem esse outro motivo aqui, etc. E tudo extremamente personalizado para mim. Não uma regra genérica, né, que o banco tem aplicado por política, não. Foi negado porque eu sou como eu sou. E aí me vai trazer uma resposta também adequada para mim. Então, eventualmente, o que eu esperaria da instituição financeira é, Albert, não deu desta vez, mas tenta corrigir, sei lá, 3 desses 4 pontos, volte daqui 6 meses, a gente conversa de novo. Inclusive, sabendo desses gatilhos, ela mesma pode continuar monitorando a conta do usuário ali para... Porque é uma tecnologia de aprendizado de máquina, né? A gente estava falando, não é uma tecnologia, não existe, não são regras. Olha, se o cliente não tiver a renda assim tal, né, o score tal, isso não existe. É um aprendizado de máquina. Então, ele aprende em mar aberto, no dado aberto. Ele traz o comportamento do grupo e do indivíduo. E esse comportamento, ele é explicável. Né? Por que esse cliente ele é mais exposto a risco? Por que ele é menos exposto a risco? E essa é uma informação secundária que a instituição usa depois do score. Legal, o score é alto, mas, poxa, qual é o risco desse indivíduo? Pode ser riscos completamente diferentes. Então, o processo decisório da instituição também precisa ser adaptado para usar o Open Finance Score, porque ele precisa levar em consideração coisas que o score tradicional não tem, ou variáveis que não estão carregadas no score tradicional. Então, ele precisa falar o seguinte, olha, negou baseado em Open Finance, e aqui estão as 70 reason codes de Open Finance, tem muita tecnologia por trás para fazer isso, e isso precisa ser levado em consideração. Para fazer uma troca de produto, eventualmente, para falar para o cliente, falar, cliente, não posso te oferecer, mas eu posso te oferecer aquilo. Né? Isso entra muito fortemente em contextos de instant lending, por exemplo. O exemplo de instant lending vai ser Pix parcelado. Então, a decisão de crédito ela passa a não ser pelo indivíduo, mas pela transação. Então, quanto esta transação está trazendo de risco de crédito para essa instituição? O risco é alto. Mas, poxa, mas ao mesmo tempo eu já tenho uma instituição que já quer comprar esse crédito para fazer antecipação. Bacana. A gente pode tomar essa decisão pela questão do tempo real, mas o Albert falou, se eu tiver que voltar e entender por que aquela decisão foi tomada, eu tenho, e eu consigo entender até por que o modelo aprendeu daquele jeito. Né? E o modelo aprende do jeito que está o dado. Por isso que é muito importante que esse dado venha, que ele seja preciso, que o cliente dê opt-in. E quanto mais clientes nessa base, mais precisão a gente tem nessa visão sobre o cliente. Né? Eu queria até entender agora, de um ponto de vista prático aqui, quem é que pode se beneficiar desse tipo de score. A gente está falando de grande instituição, de pequena, e como que é um pouco desse fluxo dele começar a usar até o cliente dele se beneficiar, que no final do dia é onde a gente quer que chegue, né? Então, eu queria entender um pouco mais quem que é o público que vocês estão olhando e como é que isso chega até para o cliente dele também. Então, aqui a gente enxerga dos grandes grupos diferenciados, né? Então, instituições que já têm opt-ins, né? Já têm consentimentos, né? Então, os participantes do Open Finance, grandes bancos, enfim, financeiras, SCDs, cooperativas, em geral, qualquer empresa que participe do Open Finance, que tome decisões e tenha produtos de crédito. Então, esse grande grupo, porque já estão amassando dados e até que estamos começando a ver, né, consentimentos caindo em algumas instituições porque não conseguem ofertar os produtos que os clientes estão esperando. Né? Por outro lado, tem instituições que hoje, enfim, são clientes da Abelvo, então a Abelvo, como participante do Open Finance, né, nós já temos acesso ao dado, então nesse impasse de já trazer e consumir o dado, a gente já calcula e entrega o score para esse nosso cliente final. E aí pode ter um mercado de tudo, né? Então, como falava, seguradoras,
pode ter uma telco, empresa de telefonia, pode ser uma empresa que faz aluguel de imóveis, né, aqui no bairro da Vila Madalena. Então, realmente não discrimina por tamanho, porque, a fim das contas, o modelo é calculado um behavior de uma pessoa. E essa pessoa é a mesma, seja numa instituição pequenininha, seja essa mesma pessoa que solicita um cartão na instituição A, agora vem e faz um aluguel aqui de um imóvel comercial na Vila Madalena. Então, acho que aí não tem limites, né? E que é óbvio, né? Que o que score, o que o produto entrega. Então, hoje o que o produto entrega, né? A probabilidade, né, de atraso no pagamento nos próximos 90 dias, mas, o que falei, esse grande diferencial, os 4 principais motivos pelo qual esse indivíduo, essa pessoa, tem essa pontuação, né? Então, isso é bem bacana. E eu incluiria aqui o Open Finance Score como uma grande ferramenta de inclusão financeira também. O Brasil descobriu na pandemia que existiam 40 milhões de pessoas, né, ou quase 70 aí, pegando todos os programas sociais que não eram conhecidas pelo sistema financeiro. Pelo Caixa Tem lá entrou... Então, essa é uma população, por exemplo, que ela compra usando eventualmente dinheiro ou ela compra em crédito fora do sistema financeiro. É a pequena farmácia que dá crédito, compra, paga no final do mês, na venda ali. Essa população também pode se beneficiar com o Open Finance Score no momento que, onde ela transaciona, a gente tem uma boa inclusão financeira no sentido de ter contas bancárias, né? E os programas do governo nos últimos anos têm ajudado bastante isso, onde a gente consegue enxergar a saúde financeira dessa pessoa. Obviamente que isso, o score, ele entende cada indivíduo, né? Então, não importa se ele tem uma renda de um salário mínimo ou de 100 salários mínimos, tudo que ele faz é proporcional ao que se enxerga financeiramente a ele. E uma vez tendo esse score, e esse cliente provavelmente não tem o score do sistema financeiro tradicional, tendo o score de Open Finance, ele está agora suscetível a ter acesso a crédito, microcrédito, crédito de cartão, crédito de conta, ou serviços financeiros de crédito dentro da conta dele, que a maioria dos casos é conta digital, mesmo a conta da Caixa é conta digital também. Sim. E mais um ponto, acho que também é importante, a gente está falando muito de inclusão, né? Enfim, originação, etc. Óbvio que aqui o score, enfim, chega bem da frente para incluir ainda muitas mais pessoas no sistema financeiro, mas tem outro ponto, acho que não menos importante, que também é controlar a eficiência do sistema financeiro, no sentido que esse score é muito bom para a prevenção do default, né? Hoje, como funciona, né? Hoje, só você começa a ver que o cliente, o portfólio de crédito, né, começa a se deteriorar quando as pessoas começam a pagar faturas, que as informações que estão no negativo ou a falta do positivo, né? O bom de ter acesso a dados transacionais do Open Finance, você consiga antecipar essa situação, né? E, eventualmente, ter o banco falar, putz, sabe o que, Gabriel? Fatura desse mês, em vez de você pagá-la no dia 28, vamos fazer uma coisa. Vamos avançar esse pagamento para o dia 20, aí vamos evitar que você entre em cheque especial, por exemplo, né? Que aí o famoso círculo vicioso dos juros, né, infernais, que agora, né, por sorte se limitou, pelo menos, já não chega a níveis de mega usura, mas esse realmente é um problema, né? Hoje temos uma população que está hiperendividada e parte do que eles estão devendo são juros, não é o principal, né? Então, graças a ter acesso, né, a um score que faça essa análise de maneira preventiva, de maneira diária, né, porque os dados do Open Finance, as instituições conseguem, né, atualizá-los a diário. Agora, né, você está falando do famoso push, né, do streaming, né, do Open Finance. Então, esse score também é um score em streaming, né? É quase que como um heartbeat, né, da situação financeira de cada um, que permite às instituições antecipar esses problemas e, a fim das contas, ter, enfim, a inadimplência muito mais controlada, ter menos impagos e tudo isso, afinal, termina beneficiando a instituição financeira e aos clientes dessa instituição, até os bons pagadores, né? Porque, lembrando aqui, para quem não seja ainda tão próximo da indústria ou não trabalha na indústria financeira, se os juros são altos, não é porque a Selic é alta também, sino porque tem muitas pessoas que não pagam no fim do dia, né? Então, se entre todos conseguimos que mais pessoas paguem no dia, os créditos que a gente vai ter ofertados pelas instituições também vai ser mais baratos, né? Porque não vai ter um custo tão elevado. Sim. Eu queria também aproveitar para explorar que
eu sei que vocês também estão em outros países, né? E aí eu queria entender um pouco como é que essa experiência pode se desdobrar em outros países, se vocês têm visões de levar essa experiência para fora, que até acho legal que, por exemplo, você falou do score, né, da FICO lá fora. Lá fora, assim, o pessoal... Já ouvi dizer que o pessoal, assim, quando vai sair com alguém, pergunta a nota do score da outra pessoa. Chega a esse nível... É mais ou menos isso. O grau de associação, assim. E aí tem várias até fintechs que acabam aparecendo para... criando um modelo que ajuda você a construir o seu score, alguns pagamentos, etc. E aí eu queria, enfim, tentar entender se vocês imaginam que essas experiências que aconteçam lá fora, se você vê isso acontecendo no Brasil em algum momento, ou se o que a gente está vivendo aqui, isso pode acontecer lá fora também. Como é que é um pouco desses dois mundos aí? O Brasil é um expoente, né, na escala do Open Finance, né? Não foi aonde nasceu, mas é onde está popularizando. A gente está aí junto ao Open Finance, eu junto pagamentos instantâneos, junto toda essa modernização que o Banco Central está trazendo e permitindo que seja introduzida no Brasil. Pelo tamanho do Brasil, isso está ganhando muita repercussão. Já há um ano, o Pix em pagamentos, ele representa mais pagamentos do que cartão de débito e crédito somados. E não é porque o cartão está despencando, é porque está subindo muito o meio de pagamento. Então, pessoas que pagavam em dinheiro estão pagando dessa forma. Isso está fazendo essa superutilização de pagamento instantâneo uma superutilização de conta também, né? Isso está gerando muita informação transacional que é extremamente preciosa para a tomada de decisão. Então, no momento que eu tenho, hoje eu acho que 36% dos pagamentos do país no Pix contra 32% de débito e crédito somados, e se em algum momento o débito for substituído por Pix, Pix passa de 50%, eu praticamente tenho metade dos pagamentos do país para ser analisados por Open Finance. Isso é um fato. Isso porque a legislação brasileira, o Albert tem uma visão muito boa da América Latina, mas o Open Finance está muito suscetível a como cada país regula o uso e o compartilhamento de informação. Uma coisa a gente sabe, né? Hoje a gente está desenvolvendo, a FICO está muito focada aqui no Brasil, no desenvolvimento dessa tecnologia. O Albert falou, a equipe que está desenvolvendo os modelos aqui com a Belvo de Open Finance é o mesmo time que fica em San Diego desenvolvendo os modelos globais de score, é a mesma tecnologia, são as mesmas patentes. E a gente sabe que no mundo de tecnologia, falando globalmente, né, as coisas explodem só quando elas batem nos Estados Unidos. Não tenha dúvida nenhuma, né? Então, quando uma grande empresa americana fala que AI é a tecnologia do momento, é isso que vai ser falado. Quando fala que é metaverso, é isso que vai ser falado. Em algum momento, o mercado americano vai estar falando que Open Finance é a tecnologia do momento. Quando eles botam um óculos no olho e saem na rua, aí vira... Se a gente colocasse, não ia dar nenhum tipo de notícia, né? Então, a FICO está operando em 130 países, mas certamente a gente não vai ter Open Finance nesse país, não imediatamente. Agora, a gente está vendo algumas iniciativas entre bancos centrais para compartilhamento de pagamentos instantâneos. Quando a gente está falando de moeda digital, a gente está falando de transação que pode ser rastreável e pode estar exposta ao Open Finance no momento que as instituições trouxerem produtos que seja visível para os clientes que há uma grande vantagem de compartilhar seus dados. Daqui a pouco eu estou compartilhando meus dados da transferência eletrônica que eu estou fazendo com o exterior, interior, pagamentos, recebimentos, cross-border. Daqui a pouco essa base está realmente muito boa para saber quem é o cliente, né? E a fim das contas é isso. Então, quando nossa exposição internacional é aqui pertinho, né? Países vizinhos, México, Colômbia. México já está... Mas tem esses dois fatores ainda, né? Então, não só tem regulação do Open Finance, que é bem relevante, né? Colômbia acabou de aprovar agora os estándares, inclusive México nesse sentido está bem mais atrás, mas o outro fator extremamente importante que o Paulo falou, né? O nível de digitalização da economia, né? Então, quando vai para o México, ainda tem níveis altíssimos, né, de uso de dinheiro. Então, todas as transações somem, né? Então, México, se essa informação não 45% chega... 45% de bancarização só no México. Isso já é muito. E até assim, se eu entendi corretamente, não é só
o Open Finance tá ali, tem que entrar, ele tem que, vamos dizer assim, pegar para você ter uma massa ali para você conseguir também organizar ali e trabalhar, certo? Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender, até não sei se as pessoas nem sabem, mas até na maquininha onde você paga, a maquininha tem que estar bem cadastrada. Então, se é realmente um taxista, essa maquininha tem que ter o famoso MCC, né? Merchant Category Code, de taxista. Se estou na padaria, tem que ter da padaria. Isso no Brasil está mega ordenado. Se você pergunta as bandeiras, elas vão te falar. Acho que o Brasil, provavelmente, dentro do mundo, é o país onde isso está mais certinho, bem feito. Você vai para outro país, você vai num taxista, tem um MCC de um padeiro. Vai numa padaria, tem um MCC de um taxista. Então, aí também começa a mexer com o dado. Então, é bem complicado depois tomar análise em base à informação que está errada, né? Acho que ter informação errada na tela é igual, né? Então, e a do Pix também é um desafio, né? Assim, óbvio, é bastante informação, mas não é trivial você pegar um Pix ali e entender o que está acontecendo. Exato. Porque ele vem lá, foi daqui para cá, mas... Mas essa é parte dos processos, né? Os próprios modelos, né? Porque a gente parece que falamos um modelo só, né? Que usa o Score, né? O Score hoje usa vários modelos, e vários modelos que usa é precisamente isso, né? Um deles é para entender exatamente o que cada transação de Pix representa, né? Não só é um pagamento a outra pessoa, um pagamento a um negócio, mas que tipo de negócio, né? E a complexidade disso se aprofunda muito. Então, no momento que um modelo desse, por exemplo, analisa a transação de Pix, ele também define qual é o peso dessa transação no cálculo dele. Ele pode tomar a decisão e falar o seguinte: não, essa transação de Pix aqui eu realmente vou... Não dá para entender. Não, eu vou tirar ela, não é relevante. Ou não é relevante aqui. Ou essa é super relevante. É justamente esta transação que fala que esse é um bom cliente. Eu tava usando, ainda eu até falei isso num outro episódio aqui, uma conta PJ, que é o seguinte, cara. O Pix, a informação que você vê na tela do extrato, ele tem um detalhamento do Pix. Então, por ali dá para você entender, ter uma ideia do que aconteceu. Ah, foi para fulano e tal, beleza. Quando você coloca para baixar o TXT ali, o CSV, some aquela informação. E você, sendo a pessoa que fez o Pix, você não entende para onde foi. Então, imagina alguém recebendo aquela informação ali e tal. Enfim. Outro exemplo, né? Todo mundo entende, né? No mesmo nome do estabelecimento que você vê lá no restaurante, cria a razão social, né? Como foi cadastrado, né? Então, até isso gera confusão às vezes os consumidores, né? Se a informação não aparecer certa, putz, eu não fiz essa transação, aí você já tá ligado ao banco, putz, meu cartão foi clonado. Eu jogo no Google, tem alguns nomes, tem que jogar no Google para ver o que era aquela transação. Não, e no meio desse monte de transação tem muita coisa para olhar, né? Daqui a pouco não, né? A gente precisa enxergar se é lavagem de dinheiro, a gente precisa enxergar se é fraude. Daqui a pouco eu estou dizendo que a pessoa tem um super crédito, na verdade, porque ela é uma conta fraudulenta que está recebendo todos os dinheiros de um golpe que ela está dando. Essa conta não tem crédito. Né? Então, existem muitas nuances do volume transacional, de tudo que pode acontecer, porque a gente está falando aqui, assumindo que todas as transações são de pessoas normais, fazendo coisas corretas, né? E não é assim que funciona. E agora, para a gente até olhar um pouco para o futuro, a gente, com soluções como essa e até avançando aqui na qualidade de dados e à medida que mais usuários vão acabar adotando Open Finance, tem soluções vindo. No report mesmo que a gente fez sobre crédito, a gente já conversou com empresas com modelos de negócio diferentes, empresas que estão funcionando 100% usando o Open Finance, confiando ali para tomar decisão e tal. Como é que vocês veem o futuro desse mercado, tanto de novos produtos ou novas empresas, ou como é que vai ser essa nova competição? Para onde é que vocês acreditam que esse mercado está evoluindo? Eu acho que o Open Finance Score de crédito é o início. Porque o que a gente está falando aqui não é do score como revolução, mas do dado como revolução. E esse dado ele abre muitas possibilidades de novas visões sobre esse cliente, que pode ser traduzido em novos scores. Então, a gente tem a visão de risco desse cliente, risco de crédito, risco de default desse cliente nos 90 dias, mas daqui a pouco, ano que vem, a gente está aqui falando de um outro score de recuperação de crédito, né? Que a gente está enxergando maneiras de poder representar aquilo
a partir daqueles dados. Eu acho que no mercado onde os arranjos de pagamentos ele tá se transformando num hub de serviços e qualquer no arranjo pode ser esse hub de serviços, todas as coisas estão hiperconectadas, né? Inclusive a informação de cliente, inclusive perfil de cliente, e aí o Open Finance Score e os scores e o dado de Open Finance vêm para facilitar o entendimento e a tomada de decisão. Eu acho que, na minha opinião, como um próximo passo grande disso, é arrumar os processos decisórios para usar esse tipo de dado aqui, que é um dado mais preciso. O Albert falou uma palavra mágica aqui. O Open Finance Score é um score em streaming, que é muito diferente de um score passivo, calculado a cada um mês ou 2 ou 3, enfim. Ele tem a sua função, mas a gente vai começar a encontrar agora aplicações que se beneficiam de um cálculo em streaming, como, por exemplo, tomar uma decisão de instant lending num Pix parcelado, né? Ou sei lá o que mais pode vir, né? Por exemplo, outro exemplo que eu dou sempre, olha, poxa, transação de pagamento vai ser negada. O arranjo, ele contrata um seguro de chargeback e a transação imediatamente passa a ser aprovada. Isso acontece numa fração de milissegundos, né? Então, a rapidez e os produtos em streaming, eles vão ser cada vez mais presentes. Aí eu diria que alguns vão vir de instituições financeiras, outros vão vir de fintechs, outros podem ser relacionados à originação, outros pagamentos, outros créditos, outros... Enfim, seja lá o que o usuário estiver fazendo, cada vez mais embutido nas compras digitais. A gente é uma tendência hiper forte isso. Quando a gente vai para compras digitais, a gente vê que cartões, né, como pagamento, eles são mais frágeis do que pagamentos como Pix, e o Open Finance vem para suportar isso também. Mas eu diria que no curto prazo, depois da absorção da análise do dado pelo Open Finance Score, que é uma grande revolução, mexer no processo decisório é fundamental. Eu não posso... Porque hoje, né, uma das principais razões para compartilhar o dado de Open Finance são coisas muito triviais, do tipo, compartilha comigo que você vai ver o seu saldo aqui do outro banco. Isso não é vantagem, né? Eu costumo dizer que hoje a gente compartilha o dado por coisas muito pequenas, como o acesso ao Wi-Fi, né? Eu tenho acesso ao Wi-Fi, eu compartilho toda a minha vida. Imagina se eu tivesse acesso a um crédito imobiliário mais barato, o quanto eu não poderia compartilhar, né? Justo. E olhando mais desde o ponto de vista do usuário final, né? Acho que aproveitando que realmente uma mudança de paradigma nas informações que a gente tem disponíveis, acho que os produtos, né, que estão sendo ofertados também vão se adaptar a esse novo insumo, né? O Pablo falou, deu aí no cravo sobre o tema de Pix parcelado em tempo real, né? Hoje nós todos estamos acostumados. Tem um cartão, tem um limite de crédito específico nesse cartão que cada mês é o mesmo, né? Não muda. Eventualmente pode pedir uma solicitação de aumento do limite, mas cada mês tem um limite. Pode ser que um mês você precise mais desse limite que você tem e outro que você não precise tanto, né? Então, por que a gente tem que estar limitado a ter um limite fixo, né? Estamos indo, né? Estamos vendo uma guerra lá no crediário, né? Isso é ruim para a gente e, inclusive, ruim para a instituição também. É capital que está lá. Está alocado lá sem previsão de usar. Altíssimo, né? Por isso que eu falei bem no início também que um dos grandes benefícios que traz esse modelo de score é eficiência para a instituição financeira em como alocar capital de maneira mais eficiente, trazendo benefício para o cliente final, né? Então, caso que todo mundo entenderá, né? Normalmente, quando a gente precisa de crédito grande, forte, quando temos mudança nas vidas, né? Seja porque tem um filho, preciso, enfim, fazer um grande investimento, comprar, enfim, os negócios do quarto, fralda, etc. Ou me caso, etc. Então, durante esses períodos da vida, provavelmente preciso de uma extensão desse crédito. E não vou pedir um crédito pessoal se o próprio sistema de pagamento pode ter embutida essa inteligência de, putz, esse pagamento Pix que vai fazer parcela do Albert agora, que a própria pessoa da loja me fala, putz, pode parcelar em 12. Como assim? Pode, nessa transação pode. E que isso seja calculado de maneira mágica. Os usuários nem precisam entender de todo o processo que passa por embaixo. Não precisam entender que tem o Open Finance por trás. Não precisam entender de scores. Precisam saber que, eu seguindo, enfim, tendo um behavior específico que a minha instituição financeira me está guiando para que a minha saúde financeira seja boa, quando eu vou na loja, eu consigo comprar as coisas adaptadas ao meu estilo de vida. Então, se eu consigo parcelar em 12, parcelo em 12. Vai vir outra pessoa depois, vai pagar no Pix e vai ser 4 parcelas em vez de 12, né? Então,
sem uma tecnologia que permita fazer isso, até outro grande desafio, né? A própria tecnologia, né? Então, a gente fala do mundo de APIs, mas está falando em tomar decisões já em microsegundos, né? Nanosegundos. Tem que ter E lembrando que o provedor de crédito, nesse contexto, não necessariamente são os grandes bancos que têm dinheiro sobrando. A própria instituição, a loja, pode ser o provedor de crédito nesse contexto, que tem muito mais a perder expondo seu capital a risco, né? Cara, hoje em dia, essa questão, enfim, tá ficando tão mais forte essa direção de irmos até o contexto do cliente, né? E entrar ali no momento dele, não forçá-lo até que vir até nós para tomar a decisão, enfim, para contratar e tal. Você vê grande banco falando assim, agora a gente faz Lend as a Service também, que era um negócio que talvez há anos atrás você não imaginava que iriam fazer, ou talvez, enfim, não cogitaria outras coisas também que estão acontecendo no mercado agora. Então está sendo bem interessante acompanhar, assim, de dentro da indústria essas mudanças e realmente no final vai ficar cada vez mais fácil para o usuário. E eu gosto, para mim, um exemplo mais prático dessa de não saber o que acontece por trás, para mim, é a portabilidade do celular, cara, de operadora de celular. Assim, eu tenho todas as minhas reclamações com vários processos de telefonia, mas você sair de uma operadora para outra parece até meio mágico, assim. Cara, eu não preciso ir na outra? Não, é só vir nessa e já tá feito, já tá resolvido. Eu falo, cara, beleza. O que eles fazem por trás? Se é o Open Telecom, se tem API, se alguém carrega nas... Cara... Você me lembra dos primeiros aplicativos, né, de banco digital. O Albert não estava aqui no Brasil ainda. Ele mandava e-mail, né? Eu fazia uma transferência, ele mandava e-mail, alguém ia lá, fazer a transferência e ele mandava o comprovante e aparecia no aplicativo. A experiência do usuário é fantástica. Claro, como MVP, né? Depois as coisas evoluem, mas ela precisa começar e para o usuário realmente não faz diferente, né? Ainda bem que a gente está num tempo muito longe daquilo, né? Hoje tem poder computacional para fazer muita coisa, é bem mais complexo do que isso. Tá ficando muito legal. Pessoal, queria agradecer pelo tempo de vocês. Foi muito legal aqui o papo. E eu vou deixar aberto aqui para vocês deixarem um recado final. Quiser explicar para o pessoal como é que faz, quem estiver ouvindo quiser experimentar, testar essa escola, como é que faz, qual que é o caminho das pedras aí também, esse é o momento. Bom, acho que, enfim, requerimentos mínimos é ter consentimentos. E se não tem, chama igual para a Belvo que a gente te ajuda. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é isso. Mesmo que tenha tentado já, mesmo que tenha para começar, o bom desse score, a gente já treinou ele, então um score que já viu muito desse mundo. Né? Brasil, está hoje focado no Brasil. Mostra bem heterogênea, então quase que um 4x4, você falou, menos PJ, mas chamem igualmente, que obviamente a gente tem as ferramentas para construir para PJ, mas tudo que seja crédito individual, tomar decisões de risco para a pessoa física, o score tem resultados excelentes. Importante comentar aqui, para aquelas instituições que querem testar ou comprar o score, a Belvo que comercializa o score. A FICO provê tecnologia, mas não adianta ligar para a FICO que a gente não vai ter o score para vender. Pessoal, tá avisado. É tudo com a Belvo. Pode mandar um oi lá, mas não vai fechar negócio. A gente vai fazer. Chamamos o Pablo para nossa companhia. A gente vai chamar o Albert para conversa. E a informação importante aqui, eles não são parentes, tá? Pablo Morales e Albert Morales não são. É o destino. Tivemos a sorte, pelo menos, que os primeiros nomes são diferentes, né? Mas... Pessoal, prazer mesmo. Obrigado por terem vindo. Queria agradecer também a audiência que acompanhou. Tenho certeza que vocês gostaram do episódio. Não deixe de compartilhar no grupo da empresa. Manda lá no Slack, se for de fintech, ou no Teams, se você tiver na instituição maior, mas não deixe de mandar para o time. Obrigado por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado.